ande ansioso. Não ande ansioso. Fácil, né, falar? E aqui algo bastante interessante, querido. Um homem de Deus, George Barna, né? Ele tem um centro de pesquisa. E ele é americano e fez uma pesquisa com os americanos. E qual era a pergunta dessa pesquisa? Qual é o pecado que você mais percebe em sua vida? Ou seja, qual é o pecado que está mais presente, te atacando ali na sua vida, no dia a dia? Qual é esse pecado? E ele fez essa pesquisa para todas as pessoas comuns, pessoas que eram da rua, não eram cristãs, algumas eram, porque na pesquisa não perguntava qual era a religião da pessoa, o que ela acreditava, apenas perguntava qual era o pecado que ela mais percebia na sua vida. E, querido, é tão interessante que quando fala assim, a primeira coisa que a gente pensa, e a gente pensando na população americana, a gente fala assim, poxa, com certeza vai falar que é pornografia, né? Com certeza eu acho que vão falar que o pecado que mais assedia as pessoas é a pornografia, né? As pessoas foram entrevistadas lá, mas não foi pornografia. E aí a gente pode pensar que foi a gula, né? Porque os americanos são assim, meio acima da média. E então a gente fica pensando, então eles vão falar que é a gula, mas não foi. Aí falando, não, está a ganância, porque lá é o país do dinheiro, país do capital, país que todas as pessoas trabalham e querem, e isso é o padrão de se enriquecerem, de viver uma vida muito confortável, próspera, mas também não foi a ganância. E é impressionante que o pecado que eles mais responderam, que é o que mais os assedia, é a ansiedade. Pastor, a ansiedade é pecado? Irmãos. Uma coisa é você ter preocupações, outra coisa é quando isso se torna uma ansiedade na tua vida. Entende? Ter preocupações todo mundo tem, e é normal. Mas quando isso avança, se torna uma ansiedade na tua vida, Cristo, isso chega ao ponto que se torna o que? Pecado. O que a Bíblia fala, meu querido, a respeito de fé? Tudo que não provém de fé é o quê? Pecado. Não está escrito na Bíblia? E o que é a ansiedade? O que é a ansiedade na vida da pessoa? O que isso acontece? Então, todo mundo ele vive um certo nível de estresse na sua vida, isso não tem jeito, e até um certo nível de ansiedade, que está dentro da normalidade. Mas quando isso ultrapassa a linha da preocupação, quando isso avança acima da linha da preocupação na vida de uma pessoa, isso se torna pecado. Isso se torna pecado. E agora, o que é a ansiedade? A ansiedade é a angústia em relação às incertezas futuras. Então o que acontece? É muito importante que a gente tenha esse entendimento, essa preocupação, essa inquietação mental, né, que fica aí no nosso coração, que fica tomando a vida da pessoa, e isso vai fazendo com que a pessoa ela perde aí a sua capacidade de crer, ter o equilíbrio, essas coisas tão importantes. E, queridos, isso pode ser realmente uma coisa que pode acontecer mesmo, que tem uma perspectiva de acontecer, ou pode ser imaginária. A pessoa tem uma preocupação que é imaginária. Ela está pensando, o que é, o que pode ser, e o que vai acontecer comigo, e será? E isso vai dominando a vida dela, né, de uma maneira que vai prejudicando a sua vida normal. Por quê? Porque ela está inquieta, dentro dela não está paz, não tem serenidade, né? E isso é muito importante. Agora, o que causa essa ansiedade?
A ansiedade é causada por essas ameaças que eu falei, reais e imaginárias do nosso bem-estar. Como que vai ser meu amanhã? Como que eu vou viver? O que eu vou fazer? Com quem que eu vou casar? Será que eu vou casar? Será que eu vou ter o dinheiro para me sustentar? Será que eu vou fazer as coisas? Como que vai ser? Então a ansiedade, essa é a causa da ansiedade. E então o que acontece? A pessoa se sente vulnerável, desprotegidas com essas ameaças. Elas se sentem vulneráveis, desprotegidas com essas ameaças que vêm no seu coração, na sua mente, a respeito do que vai acontecer com a sua segurança, com o seu bem-estar, né? Então ele fica preocupado, e isso provoca vários sentimentos. Então ele fica se sentindo: e será que se ninguém gostar de mim? E se eu for para a escola e lá eu não conseguir fazer amizade? E como vai ser na faculdade lá, porque o ambiente é diferente, se fala tanto. E então a pessoa, ela vai se sentindo ameaçada em todas essas questões. E aí, querida, existe uma variedade muito grande de ameaças, tanto reais como imaginárias. Tem ameaças reais. Às vezes a pessoa vive num contexto, uma família, uma situação tanto quanto difícil. E isso, queridos, realmente vai trazendo um problema sério na vida das pessoas. Agora, o que a gente vê? Que na ansiedade ela tem 3 elementos, né? A ansiedade tem 3 elementos. Então a primeira é a insegurança, é a percepção de que algo ruim vai acontecer. Então a pessoa que está, né, acometido pela ansiedade, ela fica: mas será que vai acontecer? O que vai acontecer com a minha vida? Como que vai ser? Como vai ser meu amanhã? Como que vai ser meu dia? Como que vai ser meu futuro? Então ela tem essa insegurança. Ela tem essa insegurança dentro dela. Então ela fica com essa perspectiva, com essa sensação, com esse sentimento de que algo ruim vai acontecer com ela. Mas pode ser que aconteça comigo. E se acontecer alguma coisa? Tem outro elemento que é o desamparo. Ela olha para a situação e fala: não tem nada que eu possa fazer. Não tem nada que eu possa fazer. E a pessoa, ela tem a sensação de que algo ruim pode acontecer. Ela tem a sensação, ela percebe, olha para si e fala: não consigo fazer nada. Então você percebe que vai crescendo, né, a crise e o tumulto dentro da pessoa. E por último, querido, é o isolamento. Qual é? A pessoa está insegura, né? Ela está se sentindo desamparada, e depois ela está no isolamento e diz: ninguém pode me ajudar, eu estou sozinha. Mas aí é o segredo da vitória. Talvez isso, para quem não conhece o Senhor Jesus, caminhe desse jeito mesmo. Mas para quem serve o Senhor Jesus, o que acontece? A palavra do Senhor diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você. Não temerei mal nenhum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Quem pode dizer amém? Então, quando esses 3 elementos, querido, a ansiedade, a insegurança, sabe, o isolamento, quando esses 3 elementos eles se alinham, querido, há uma descarga hormonal muito forte na corrente sanguínea, a adrenalina vem, e então a pessoa fica muito agitada, a pessoa fica se sentindo muito segura, e aí tem reações físicas, e então pode causar problemas no estômago, pode causar dor de cabeça, pode causar falta de paz em excesso, pode causar doenças psicossomáticas, e pode causar muito dano na vida da pessoa. Por quê? Porque esses 3 elementos da ansiedade, eles se alinharam na vida de uma mesma pessoa: ansiedade, insegurança, desamparo e isolamento.
E aí a pessoa fica, sabe, ali angustiada, vivendo tudo isso. Mas por quê, queridos? Porque muitas vezes a pessoa não está olhando para aquele que precisa olhar, fala assim, e crê, o Senhor está comigo todos os dias. Não tem jeito de alinhar na sua vida se você sabe que o Senhor Jesus está com você. Pode dizer amém? O Senhor está contigo, diga amém mesmo. Então isso é tão importante, querido, você saber que Ele está com você todos os dias da tua vida, não importa a situação, não importa a circunstância, Deus, Ele está com você. Ele está com você. E a palavra do Senhor nos ensina, querido. A palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos ensina que nós temos o que fazer, nós podemos ter atitudes. Olha o que diz aqui Hebreus 4, versículo 16, coloca para nós, por gentileza. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Que maneira que nós devemos chegar? Confiadamente, com ousadia, com intrepidez, com certeza de que nós vamos ser ouvidos. Junto a onde nós vamos chegar? Junto ao trono da graça. Preste atenção, isso aqui é muito importante. Nós vamos chegar junto ao trono da graça. Eu vou chegar ali. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, é Ele que está sentado no trono. Ele não está sentado no trono do juízo, do julgamento. Ele está sentado no trono da graça. Entende? Então é no trono da graça que eu vou chegar. A fim de que eu vou chegar lá? A fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro na ocasião oportuna. Querido, qual é o dia da ocasião oportuna para receber socorro? É no dia que está tudo bem? É no dia da luta, é no dia do problema, é no dia da dificuldade, é nesse dia que eu chego diante do trono da graça e eu vou receber. Você vai receber o quê? Socorro em ocasião oportuna. Então, querido, você não precisa viver uma vida, permitir que a ansiedade tome conta de você, porque essa é a doença do momento. Os laboratórios estão tudo descobrindo aí. Por quê, querido? Porque a ansiedade, ela é ruim de todo jeito. A pessoa, quando ela tem o pecado da gula, ela experimenta um pouco de prazer, sim ou não? Não é? Você está comendo lá e ele está se desfrutando. A pessoa, quando ela está envolvida em problema de pecado sexual, ela tem prazer também. Mas na ansiedade não tem nada, é ruim do começo ao fim. É ou não é? A ansiedade só te faz mal o tempo todo. E aí, a palavra de Deus fala para eu e você, nós nos achegarmos diante do trono da graça, para recebermos, para encontrarmos misericórdia e recebermos socorro no momento oportuno. Então eu preciso chegar diante do trono da graça, sabendo que quem está sentado lá é o meu Pai, é o meu Senhor, e eu vou receber da parte de Deus, eu vou receber o socorro de Deus. Então eu preciso crer, eu preciso ter a atitude de chegar lá. Entende, queridos? Se veio a insegurança, se veio o desamparo, o isolamento não cabe para você. Se veio essas sensações, elas podem até tentar dominar a sua vida, mas não vai, porque você nunca está isolado, porque o Senhor está contigo todos os dias. Entende, querido? Então eu posso fazer dessa maneira, de maneira tremenda, chegar diante de Deus. Ah, meu querido, então eu vou ser ajudado. E o texto fala, nos achegamos diante do trono da graça, confiadamente. Sabe por quê que é o trono da graça? Porque eu vou chegar diante dele sabendo que eu vou ser ajudado, que eu vou ser socorrido, que eu vou ser abençoado. Não é porque eu fiz, não é porque eu estou sentindo isso ou aquilo, é porque Jesus fez. E eu estou em Cristo. E quando o Pai olha para mim, quando Ele olha para você, é Cristo Jesus chegando diante do Pai. Então você vai receber o socorro oportuno. Você está em Cristo, meu querido. Diga amém. É tão importante isso, querido. Tão importante, sabe, ter essa atitude, sabe, de buscar o Senhor, de andar na presença do Senhor, sabe, de realmente estar diante de Deus.
e chegar ali e falar: eu vou receber essa bênção, porque não é pelo meu merecimento, é por causa de Jesus, é pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Então qual é o meu desafio, querido? Na verdade não é nem um desafio, é o que Deus quer. Porque quando a gente fala desafio, pensa numa coisa difícil, né? E tem uma certa dificuldade mesmo. Mas o que Deus espera de mim e de você? Que nós aprendamos a viver no descanso. Deus quer que eu e você, nós aprendamos a viver no descanso. Agora, o que é viver no descanso? Não é você deixar de trabalhar, não é você pegar e agora ficar só assistindo televisão e série. Não estou falando disso não, né? Eu não estou falando dessas coisas. Eu estou antes falando daquela coisa que procede da alma, do coração, mas não é nesse contexto. Mas os filhos de Deus, eles ainda vivem o quê? Muitas vezes cheio de ansiedade, cheio de preocupação, e isso tira o descanso deles. Eles não vivem descansados, e isso é mal aos olhos de Deus. Deus deseja que você viva em plena paz e no descanso. Glória a Deus, um amém, né? Mas é importante, querido, deixa eu te dizer, quando você percebe isso e começa a praticar isso, por quê? Porque falar e pregar sobre isso é fácil, viver no dia a dia é difícil, entende? Você tem as preocupações diárias, responsabilidades, elas não vão acabar, continuarão fazendo parte da minha e da sua vida, porém, elas não vão tirar mais, não terão mais o poder de tirar a minha paz, não terão mais o poder de tirar o meu equilíbrio, não terão mais o poder, sabe, de tirar de me tirar da posição do descanso da parte de Deus. Agora, olha só, coloca para nós Hebreus 4, vamos ler a partir do versículo 9 até o 11. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, versículo 10, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Versículo 11, olha só aqui, isso aqui é tão tremendo. Esforcemo-nos. Se você for ver, o Senhor está nos ordenando, e é aqui que eu tenho que colocar o meu esforço. Meu esforço não é para fazer as coisas, o meu esforço não é para guardar, sabe, as situações, para ter o controle, na força do meu braço, segurar tudo, não, mas aqui ó, esforcemo-nos pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Veja bem que o Senhor está falando que o nosso trabalho é esforçar para entrar no descanso, é isso que eu tenho que fazer, ou seja, eu preciso o quê? Todo dia eu falei, não é ficar em casa, não é ficar, sabe, deitado na cama, deixar de trabalhar, não é nada disso, mas o texto aqui está falando o seguinte, que nós precisamos para esforçar para entrar no descanso, para descansar em Deus, para reconhecer que Ele está no controle de tudo, não importa o que aconteça, Deus está no controle de tudo. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, a maioria dos problemas que te faz preocupar, você tem o poder de resolvê-los? A maioria deles não, é verdade, não é? Porque a maioria deles não são coisas relacionadas ao futuro, que nem chegou ainda, e então você fica preocupado. Então o que eu devo fazer? Ignorar, descansar, colocar nas mãos de Deus, entende? Entregar para Ele, confiar nele, de maneira prática, queridos, de maneira prática, confiar no Senhor. Sabe por quê, querido? Deixa eu te dizer, a posição do descanso é a posição da vitória. Deixa eu dizer uma coisa para você, se eu subo aqui preocupado se Deus vai falar com você ou não, não vai fluir. Deus não vai falar. Deus pode até falar por misericórdia a sua pessoa, porque Ele é bom,
Mas se eu subir aqui preocupado, meu Deus, como que vai ser? Como que será? Será que Deus vai falar? Será que vai falar com o Tiago? Você vai falar com ele? Será que vai falar com seus filhos? Você vai falar? E meu Deus, Deus precisa ministrar na vida. Se eu subo aqui preocupado, querido, a bênção de Deus não vai fluir, porque eu vou estar querendo fazer na força do meu braço. Eu só posso subir aqui descansado e falando: Deus, é uma santa irresponsabilidade, né? É uma santa irresponsabilidade, porque, Senhor, eu não tenho poder de falar nada para eles, então eu descanso no Senhor, e enquanto eu descanso, Deus ministra no teu coração. Entendeu? Porque eu não posso mesmo. Então eu preciso, sabe, entrar nesse descanso. Eu vou fazer as coisas, mas não é na força do meu braço. Eu vou fazer o que tenho que fazer, mas eu sei que é Deus que vai, sabe, trazer a bênção. É Deus que vai concretizar. É Ele que opera aquilo que nós não podemos fazer, e aquilo que Ele escolheu para Ele mesmo operar na minha e na sua vida, é Ele que vai fazer. Então eu posso descansar. Eu posso descansar. E eu posso dizer, chegar diante do trono da graça e falar: Senhor, vem, toma conta dessa situação, toma conta dessas circunstâncias. Então a posição do descanso, sabe, é a posição da vitória. Sabe, querido? Agora, por que o diabo quer tanto que você fique ansioso? Porque quem está ansioso não olha para Deus, olha para si. E aí o diabo tem o prato cheio para operar, para destruir, para trazer acusação, para fazer com que você fique pior do que você já estava. Entende por quê? Porque você está ansioso, você está preocupado. E agora, meu Deus, o meu filho, meu Deus, e agora aquela situação, meu Deus, aquela conta, meu Deus, a minha saúde, meu Deus, isso, meu Deus, aquilo. Mas na verdade ele não está nem lembrando de Deus, está falando meu Deus. Mas ele, até esse momento, ele só está olhando para as circunstâncias, ele está olhando para os problemas, ele não tem entrado no descanso. E queridos, já faz isso com a gente, mas ao longo dos anos a gente vai aprendendo. Tem coisa que não tem jeito, querido, não tem jeito. Você tem que descansar, é a única opção que você tem. Opção lógica, razoável, é você descansar. Tem dias que eu falo: meu Deus, vocês acham que pastor não tem motivo para ter ansiedade? Rapaz, como nós temos. Como nós temos motivo para ter ansiedade. Nós temos que fazer a fachada. E se ninguém ofertar, você acha que o diabo não fala isso toda hora? E aí na segunda-feira senta eu, pastor Isaac, vamos ver lá o que aconteceu, né? Aí do fim do culto até a hora que chega, será o que aconteceu? O diabo fica falando do final do culto da noite até a hora que a gente encontra ali para as 11 horas da segunda-feira. O diabo está falando. A gente assume os compromissos. Vamos fazer o AT29, o evento. Já fomos lá, já fizemos contrato da chácara. Já estamos correndo atrás de fechar o contrato com os ônibus. E aí o que acontece? Tem que pagar. Tem dinheiro? Não. O que nós temos? Descanso no Senhor. Só isso que nós temos. É descansar nele. É Ele que vai fazer, é Ele que vai mover. Entende, querido? Então, todos nós temos motivo de ter ansiedade, muita. Mas o que Deus espera de mim, de você, é que a gente entre no descanso. Porque se o diabo vai perguntar, né? Eu vou pegar um exemplo qualquer, não vou pegar o exemplo da fachada, porque a gente está vivendo isso agora. Me lembro quando nós fomos fazer o começo da reforma. Aí, às vezes, a gente fazia conta e a conta não batia. O dinheiro que tinha para a semana e os compromissos. O dinheiro era muito inferior aos compromissos que a gente tinha que saldar. Sabe o que o diabo pergunta para a gente? E agora? E aí? O que você vai fazer? O diabo já perguntou isso para você? E agora? O que você vai fazer? Seu aluguel está vencendo. E agora? O que você vai fazer? E agora? O que você vai fazer? Você tem que pagar aquela conta. E agora? O que você vai fazer? Estão mandando muita gente embora na sua empresa. E agora? O que você vai fazer? É capaz que aí vai ter um problema aí, o governo, essa briga do governo. E agora? Se der problema, ficar ruim, o que você vai fazer? O diabo faz isso com a gente. Sabe qual é a minha melhor resposta? Eu não estou com a cadeira aqui, senão eu ia falar sentar assim. Eu vou sentar e esperar o que Deus vai fazer.
Depois que ele fizer, aí eu vou levantar e ver o que dá para eu fazer. Mas primeiro Deus tem que fazer. E é isso que Deus quer que eu e você faça, querido. Sabe, descanse no Senhor. Para que você entre no descanso do Senhor, é necessário que você entenda isso, querido. Então, preste atenção. Lá na cruz do Calvário, o que o Senhor Jesus disse? Está consumado. Tudo que tinha que ser feito, Jesus já fez. Então eu posso descansar no Senhor. Eu estou em Cristo. Deus está me abençoando. Então está consumado, eu não tenho o que fazer, eu tenho só que crer que Ele vai fazer. Então qual é o meu esforço? Meu esforço é para entrar no descanso, descansar em Deus, esperar nele, saber que Ele vai fazer, que Ele vai ministrar, que Ele vai colocar a mão dele. E aí, querido, a bênção de Deus vem para nós. Deus tem os meios dele e Deus tem o jeito dele fazer. Já contei essa história aqui, mas vou contar de novo, só para ilustrar. Conta a história de que um rei, ele tinha um escudeiro, né? Ele tinha um escudeiro e esse escudeiro era a pessoa que servia a ele, carregava as armas dele, acompanhava ele, estava lá para ajudar o rei. E esse escudeiro era crente. E toda vez esse escudeiro falava para o rei: o Senhor é bom, Deus é bom. Não, Deus é bom. Mas o rei já estava meio assim, cansado dessa pregaçãozinha, né? Estava cansado desse irmão escudeiro lá. Ele gostava muito do escudeiro, fazia excelente trabalho, servia de maneira muito boa o rei, mas o rei já estava cansado toda hora, falando: Deus é bom, Deus é bom. E um dia eles saíram para caçar e veio um leão, e o leão atacou os dois, e o escudeiro tentou defender o rei, mas mesmo assim o leão foi lá e arrancou um dedo do rei. Na mordida lá, arrancou um dedo do rei. E o rei ficou indignado. Falou: mas como que você fala que Deus é bom? Olha aí, arrancou meu dedo. Deus é bom. E tal, ficou muito bravo com o escudeiro dele. E o escudeiro: mas sobrou 9. Quando o escudeiro falou que sobrou, mas ainda sobrou 9. O escudeiro o rei ficou tão, apelou mesmo assim, foi lá, mandou prender o escudeiro dele. E prendeu o escudeiro, e aí o que acontece? Eles ficou preso e passou um tempo. O escudeiro, o rei foi caçar novamente e entrou bem para dentro da selva, e lá ele foi capturado por uma tribo de canibais. E eles estão preparando o rei para o sacrifício. Estão lá colocando o rei, enrolando ele, preparando ele de todas as formas lá, fazendo o preparativo para o sacrifício. De repente alguém gritou: ele não serve, ele tem defeito, está faltando um dedo. Aí eles olharam, realmente ele não era perfeito, não servia para o sacrifício. Soltaram o rei foi embora. Aí o rei foi lá e soltou o escudeiro e falou: nossa, agora eu acredito no que você está falando. Deus é bom, Deus realmente é bom. Eu pensei que Deus tinha permitido o leão arrancar o meu dedo, mas Deus estava me livrando da morte. Aí o escudeiro: foi o que eu disse para o senhor, Deus é bom. Ele falou: mas se Deus é bom, eu só não entendo uma coisa: se Deus é bom, como foi que Deus deixou eu te prender? Ele falou: olha, se eu tivesse solto, eu ia caçar com o senhor, eu ia estar lá, e eu tenho os 10 dedos. Então Deus tem o seu jeito e a sua maneira de fazer as coisas. Às vezes, no momento que as coisas estão acontecendo, a gente não entende, a gente não sabe por quê. E é nessa hora que eu preciso entrar no descanso e confiar. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não sei por que está acontecendo isso comigo ou com você. Não sei por que você está em luta, ou a pessoa está em luta. Ei, mas deixa eu te dizer, todas as coisas cooperam para o teu bem. Às vezes você não está entendendo, mas vai chegar a hora, o momento, onde as coisas vão ter sentido para você. Você já viu aqueles... No YouTube tem aqueles caras que vai fazendo uns quadros assim rapidinho, e você não consegue enxergar nada, parece que não tem nexo, mas de repente ele dá uma pincelada assim e todo o quadro passa a ter sentido. Já viu isso?
É assim que Deus está fazendo com você. Deus está pintando a tua vida. E talvez até esse momento você não está conseguindo entender as coisas, mas vai chegar a hora que Deus vai dar uma pincelada e você vai enxergar o quadro perfeito e você fala assim: Deus é sábio, Deus está cuidando da minha vida, Deus está cuidando da minha história, é Ele que está operando na minha vida. Então, querido, é tão importante a gente crer e a gente entrar nesse descanso. Está consumado, Deus já fez. Entende, querido? Então o diabo ele fica tentando fazer o máximo para tirar você da posição do descanso. Pois que, querido, ele sabe, o diabo sabe de alguma forma que a posição do descanso é a posição da bênção de Deus na tua vida. Olha só o que diz aqui Hebreus 3, versículo de número 12. Diz assim: tende cuidado, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Querido, aqui a palavra perverso aqui no original grego é poneros. E qual é o significado dessa palavra? É cheio de labores, aborrecimentos e fadigas, pressionado, atormentado. Esse é o significado. Deixa aí, querido, o texto. Essa palavra perverso, né, significa isso. Então nós podemos ler esse texto da seguinte maneira: jamais, tenha cuidado que jamais aconteça de haver em qualquer de vós um coração cheio de quê? Cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionado, atormentado. Então veja qual que é, querido. É importante a gente entender que Deus não quer que você tenha um coração desse jeito, sabe, cheio de pressão, cheio de labores, cheio de tormentos. Não, Deus está dizendo, querido, para você ter um coração de descanso, né? Que ele não seja cheio de estresse, que ele não seja cheio de medo, que ele não seja cheio de ansiedade. Agora, é tão interessante que a gente vai vendo aqui, isso está no Novo Testamento. O Novo Testamento fala muito sobre ansiedade. O Novo Testamento fala muito sobre ansiedade, e Deus vai sempre mostrando para nós que nós precisamos o quê? Entrar no descanso, confiar em Deus, descansar em Deus. Olha o que diz aqui Lucas capítulo 21, versículos de número 34. Lucas 31, 21, 34. Amém. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Aqui está falando de embriaguez, mas não está falando de embriaguez da bebida alcoólica. Está falando da embriaguez das preocupações. Já viu que algumas pessoas ficam embriagadas com as preocupações? O que a embriaguez alcoólica faz? Faz com que a pessoa tenha uma percepção correta das coisas. Não é verdade? Sim ou não, irmãos? Quem tomou café da manhã, diga amém. Amém. Então, vamos junto. Assim também é as pessoas que estão cheias das preocupações. Ela deixa de ter uma percepção normal das coisas. Ela fica embriagada com as preocupações e ela não consegue enxergar o quadro como realmente ele é. Então ele vê tudo distorcido, ele percebe tudo errado. Por quê? Porque realmente ele está embriagado. E por que ele fala isso? E das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ou seja, o Senhor está falando aqui que há crentes que podem ficar no dia do arrebatamento para trás. Vai ter crente na grande tribulação, irmão? Sim ou não? Vai, irmão. Se não tivesse crente lá, eles iam perseguir quem? Quem que não pode comprar nem vender na grande tribulação? Os que não foram arrebatados. E aí veja aqui o que está acontecendo. Olha só, ele está falando o seguinte,
que vem como um laço. O laço é aquele que pega o que está desapercebido. E qual é o fator de estar desapercebido? É a embriaguez das preocupações desse mundo. É quando a pessoa está envolvida nessas coisas, ele não consegue perceber como que as coisas estão acontecendo, e aí fica para trás. Então é sério isso, não é, queridos? Então é tão importante nós termos o entendimento, sabe, que Deus quer que você viva no descanso. Deus quer que você descanse, que você não viva uma vida de ansiedade. Deus quer que você descanse. Por que, querido, que Deus quer que você descanse? Porque você foi redimido da ansiedade. O Senhor já te redimiu. É muito importante, queridos. A gente vê que Jesus, no período ali da crucificação, quando Jesus ele estava ali no Getsêmani, Getsêmani significa prensa de óleo. Então Jesus ele foi pressionado de todas as formas, em todos os níveis de pressão. Já preguei uma vez sobre isso aqui. Então preste atenção. Imagina o seguinte: não importa qual o nível de pressão que você tem, Jesus já levou o maior nível de pressão que existe, para que você não viva debaixo de pressão, mas que você declare: está consumado, Jesus já fez todas as coisas. Vou descansar, vou descansar, vou descansar no Senhor, eu confio nele, Ele que vai fazer. Então, querido, a primeira área que o Senhor redimiu a mim e a você foi da área da ansiedade, de viver essa angústia. Quando Jesus estava ali no Getsêmani, antes de ser crucificado, ele suou suor e sangue. Suor e sangue. Ele estava redimindo a mim e a você da maldição da ansiedade. Por quê, queridos? Veja bem, estou suando aqui, o ar hoje só está ventilando. Depois nós configura, deve ser configuração. O que acontece? Suor é símbolo de maldição. Suor é símbolo de trabalhar no esforço humano. Lá no Éden, tinha trabalho para Adão, sim ou não? Deus colocou ele lá para cultivar e guardar. Foi ou não foi? Foi o que Deus fez, não é mesmo? E depois que ele pecou e que ele foi expulso do jardim, o que Deus falou? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, agora você vai ter que se esforçar na força do braço. Agora você vai ter que lutar para produzir, porque antes ele trabalhava o quê? Ele trabalhava no descanso, mas ele trabalhava descansado no Senhor. Olha só o que diz aqui Ezequiel 44, versículo de número 18. Coloca para nós. Isso aqui está falando a respeito dos sacerdotes no Velho Testamento. Como que era? Tiaras de linho lhe estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhe vir o suor. Ninguém podia chegar de suado na presença de Deus. Nenhum sacerdote podia entrar lá suado. Por quê? Suor fala de esforço humano. Então, lá no sacerdócio eles ministravam na força de Deus, no descanso. Preste atenção, você olha para cá. Você que é líder de célula, você que ministra no louvor, sabe, você que participa, entende? Você que está envolvido em todas as coisas. Pode deixar, mano, Isaac, pode deixar. Senão movimenta aqui. Obrigado, viu? Então o que acontece? Deixa eu dizer uma coisa para você. A liderança de célula não pode ser um peso. Não pode ter suor. É descanso do Senhor. Eu não tenho poder de mudar ninguém, mas Jesus já fez tudo. O que eu posso fazer? Orar pelos meus irmãos da célula, vou orar. O que eu posso fazer? Mas eu não vou orar achando que é a minha oração, porque eu exprimi e tal, é porque a pressão que faz, se eu não orar não vai acontecer nada. Não, eu descansei. Meu Deus já fez tudo. Deus vai abençoar. Deus vai ministrar, Deus é poderoso. Eu descanso no Senhor. A célula hoje vai ser uma bênção, porque o Senhor já fez tudo. Não é eu que fiz. O louvor hoje vai ser maravilhoso, porque o Senhor vai estar no nosso meio. Onde o Senhor está é uma bênção. Entende, querido? Você descansa
você faz a obra do Senhor, não na sua força, vai fazer, tem trabalho? Tem, mas você vai trabalhar no descanso do Senhor. Quando eu entendo isso, sabe o que acontece? Você trabalha com vendas, tem meta de venda, e eles subiram a meta, o mercado baixou e a meta subiu, aí você sai, tem gente que fala, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Qual é o problema e tal? Meu Deus, preocupado. Agora você não. Você entra no descanso e fala, Senhor, eles podem subir a meta do jeito que eles quiserem, não é o mercado que define quanto que eu vou vender, sabe, não é o governo que define quanto que eu vou vender, é o Senhor que define quanto que eu vou vender, porque é o Senhor que me sustenta, a minha fonte. E você levanta cedo, toma banho, penteia o cabelo, passa perfume, estou saindo para bater a minha meta, porque o Senhor é comigo, é na força dele que eu vou. A preocupação não veio, a preocupação não chegou, porque a preocupação não teve espaço na sua vida, e o diabo tentou alguma coisa, mas não teve lugar, e você vai, e aí de repente as coisas chegam, Deus vai mandar gente para comprar de você, chega lá, não compra de ninguém, mas compra de você, e as pessoas vão te procurar, e você vai vender, e você vai prosperar, e Deus vai abençoar, não importa a área do seu trabalho, se você entra no descanso, na posição da bênção, Deus derrama sobre a tua vida. Entende, querido? E é tão importante, querido, é tão... Você crê nisso? Quem crê, diga amém. Você disse amém. Glória a Deus, você disse amém aqui. Crê hoje, está certo, tem que crer aqui, mas precisa crer daqui a pouco. É amanhã. Mano, segunda-feira abençoada, maravilhosa, cheia de bênçãos separadas para você. E aí você sai para trabalhar. E aí você chega no teu trabalho e tem uma notícia. É nessa hora que eu entro no descanso. É uma notícia que não é para você, mas é para a empresa toda. É nessa hora que eu entro no descanso. Uma pessoa chegou para mim e falou, olha, agora, esse mês passado eu acho, ela falou, eu vou acabar com você, isso aqui, aquilo ali, assim, falou assim, um monte de coisa para mim, né? Isso na área de trabalho. Aí eu saí, a pessoa foi embora, eu saí, assim andei, fiquei pensando naquilo que a pessoa falou para mim. Aí o Senhor falou assim, ele não tem esse poder, sou eu que tenho o poder na tua vida. Obrigado, Jesus, que é o Senhor que cuida de mim. Entendeu? Quando você entra no descanso do Senhor, você não é nem atormentado pelas ameaças. Você não vai ser atormentado, por quê? Porque você entra no descanso do Senhor. É a posição que você dá. Vai trabalhar. É assim, igual eu falei, querido. Não é você, sabe, fazer na força do seu braço, não. Essa santa irresponsabilidade está além da minha capacidade natural, tá. Então o que você vai fazer? O diabo te pergunta, né? Vou sentar e esperar Deus fazer. Vou sentar e esperar Deus fazer. É um paradoxo, é ou não é, irmãos? Mas veja bem, é uma santa irresponsabilidade. Se não está ao meu alcance, não é minha responsabilidade, é responsabilidade de Deus. Entendeu? É responsabilidade de Deus. É Ele que vai fazer. É Ele que vai operar, é Ele que vai me dar a vitória. Então, querido, quando nós fazemos isso, né? É bom demais. A palavra de Deus nos fala que Jesus, ele deixou duas bênçãos, algumas bênçãos aqui, na verdade, mas eu quero frisar aqui apenas essas. Algumas bênçãos que, quando Jesus estava indo embora, e ele chega para os discípulos, e ele fala, olha, eu vou trazer o Consolador, vocês não vão ficar órfãos, eu vou trazer o Consolador para vocês. Mas qual foi a outra coisa mais importante que ele deixou? Que ele falou para os discípulos, ele falou assim, a minha paz vos dou. Preste atenção, Jesus disse para os discípulos, a minha paz vos dou. Coloca aí para nós, Pedro, João 14, 26, 27, né? Olha só, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração,
nem se atemorize. Como que é a paz do mundo, querido? A paz do mundo é sentado no sofá assistindo televisão. É ou não é? Como é que você está? Estou em paz. O que você está fazendo? Assistindo uma série aqui. Não é esse tipo de paz que a Bíblia está falando. Como que é a paz que o mundo dá? Onde você está? Não, estou aqui num resort, Caldas Novas. Está bom pra caramba. Aí você bota a foto para tudo, tudo, né? Não dá nada de errado pôr a foto não, viu? Pode pôr. Não tem nada de errado nisso. Mas eu estou mostrando que esse é o padrão do mundo. Qual que é a paz que o Senhor Jesus te dá? Você está sentado no sofá assistindo televisão. Independente do que está passando, você está em paz. Você está no resort, você tem paz interior. Você está no meio, como o pastor Isaac nos levou aqui a confessar a palavra, passando pela enchente, como nós cantamos. Ele é Deus. No meio da enchente, no meio da tempestade, no meio Ele é Deus. Então internamente eu estou em paz. Entende? Eu estou em paz. Não importa a situação, você continua em paz, vivendo em paz. Sabe, querido, isso é tão importante. Isso é tão importante mesmo, a gente viver esse padrão que o Senhor deu para nós. Não importa quão grande seja o meu e o seu problema, né? Ou severa seja a situação, não importa qual seja o diagnóstico, sabe? O Senhor está no controle do nosso coração e a gente vai viver em paz, sabe? O nosso coração permanece crendo no milagre. Eu estou descansando, o milagre vai chegar. Eu estou vivendo esse problema aqui, não entendo agora, não sei como que é, mas Deus tem o seu jeito, Deus tem o tempo dele, a maneira dele. Eu sei que eu não estou entendendo, mas eu sei que as coisas estão cooperando para o meu bem. Na hora certa Deus vai dar a pincelada final, tudo vai fazer sentido e eu vou perceber que Deus estava cuidando da minha vida. Entende, querido? Isso é tão maravilhoso, tão tremendo. Então, eu preciso ter revelação. A ansiedade, ela abre espaço para o inimigo. Aqui é tão interessante. A paz, ela mantém o que a graça dá. Não sei se você entendeu o que eu disse. A paz mantém o que a graça dá. Quem é perdoado aqui? Amém? Você é guardado? Amém? A paz te ajuda a continuar crendo em tudo aquilo que a graça trouxe para você. O dia que você perde a paz, você deixa de andar na graça. O dia que você perde a paz, você sai da graça e vai para o esforço próprio, para a sua capacidade. O dia que você perde a paz, aquele momento é o momento que você sai da graça e vai para a lei. Agora é pelo meu merecimento, agora é pelo meu esforço. Por quê? Porque eu pedi a paz. Querido, isso funciona. Isso é tão precioso. E estamos falando, vamos continuar falando. E eu quero que você comece a experimentar, viver isso no dia a dia. Ter a ousadia e a coragem de fazer isso no dia a dia. Essa semana aconteceu algo comigo, eu estava ali. E eu estava muito preocupado. A semana foi a semana aí dos protestos, né? E tudo, e das manifestações. E eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco preocupado. Falei, Deus, não queria bagunça. Sério mesmo, eu falei, não quero nada. Eu quero que as coisas voltem ao normal, fique tudo em paz, tudo tranquilo, né? E é o que eu desejo mesmo. E aí o que acontece? Mas aí, quando foi na quarta-feira, eu preocupado com aquilo tudo, e dei uma olhada rápida na internet para ver se tinha acontecido alguma coisa que eu ainda não tinha ficado sabendo. E de repente Deus falou comigo, falou assim: por que você está desse jeito? Aconteça o que acontecer, eu vou continuar sendo Deus. Por que você está assim? E eu falei, gente, mas eu estou dando bobeira. Olha o diabo me dando uma rasteira. Levantei da cadeira que eu estava sentado e comecei a orar, igual uns doidinhos no meio da rua, ou num lugar que tem gente perto. Mas levantei a mão um pouquinho. O Senhor que é o meu Deus, o Senhor está no meu controle.
quando minha vida está na tua mão, tudo está nas tuas mãos. Senhor, eu tiro os meus olhos desses problemas, coloco meus olhos no Senhor. Meus olhos estão no Senhor Jesus. Eu olho firmemente para o autor e consumador da minha fé, é o Senhor Jesus. Me perdoa, Pai, porque eu deixei de olhar para o Senhor, Pai. Traga de volta os meus olhos para o Senhor, me ajuda a manter a paz. Querido, sabe que eu senti assim, o Espírito Santo limpando assim, e foi uma quarta-feira abençoadíssima. Sabe por quê, querido? Porque eu tive a ousadia de fazer. É isso que eu quero desafiar você a fazer no dia a dia, lá no seu trabalho. Lá no seu trabalho, você trabalha com o quê? Qual o problema que surge lá comumente? Os problemas que surgem, você deve fazer o quê? Apresentar ele diante de Deus. Falar, Senhor, é teu esse problema. A santa e responsável, Deus ajuda a resolver isso aqui. E você vai ver que Deus vai trazer solução, Deus vai dar luz, Deus vai abrir portas, Deus vai fazer o que você não pode fazer, e você vai experimentar viver em paz. Vai viver em paz, cada dia, cada manhã. Então é muito importante isso. Coloca para nós, olha só o que a palavra de Deus diz aqui, 1 Pedro 5, 7 e 8. Já estamos caminhando para o encerramento. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Sede sóbrios, aqui é importante. Qual é o contexto do versículo anterior? A ansiedade, é ou não é? Não é isso que é disso que fala o versículo anterior? Aí ele fala: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, se ele está procurando, não é todo mundo que é devorável. Segundo o versículo de número 7, volta ao versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Segundo esse versículo, quem é devorável? Os ansiosos. Quem que o diabo consegue pegar? Os que estão dominados pela ansiedade. É ou não é? Porque a gente tem que ler sem ficar imaginando o que está significando a Bíblia. A gente tem que observar o contexto. O contexto está falando de quê? De ansiedade. Lembra da embriaguez? Que a pessoa não consegue discernir as coisas de maneira correta. Mas se você está vivendo em paz, querido, não tem jeito. Deus vai abençoar a minha vida e vai abençoar a sua vida. Mas se você não permite seu coração ficar angustiado, então o diabo não tem espaço na sua vida. Ele não vai conseguir fazer nada na tua vida. Preste atenção, como que é tão verdade isso. Quero convidar o pessoal do louvor, quero convidar você também a ficar de pé. Preste atenção. Toda vez que você tira os olhos do Senhor Jesus e coloca os olhos nas circunstâncias, toda vez fica mais difícil. Você pode observar isso de maneira prática na sua vida, no dia a dia. Agora, qual é no meu coração? Esse é o Jairo falando. Qual é o desejo do Jairo? O meu desejo é que você comece. Isso é um aprendizado dia a dia, até você formar um hábito que provavelmente você não tem. Não existe uma questão de que eu oro, coloco nos meus olhos Jesus e nunca mais a ansiedade vem me atacar. Não, ela vai vir. Às vezes eu estou em paz agora e a ansiedade vem daqui a pouco. Às vezes você está em paz à noite, 6 horas da tarde, quando é 8 você tem um motivo para ficar ansioso. A ansiedade vai tentar te pegar muitas vezes, mas toda vez que ela vier, eu preciso lembrar: está consumado, e olhar de novo para Jesus. Instantaneamente, quando você faz isso em fé, o termômetro da ansiedade que está lá vermelho, apitando, saindo fumaça, rapidamente se esfria e a situação se acalma. Aquelas águas turbulentas no teu coração
se aquietam e você passa a enxergar com clareza e com fé, seja qual for a situação. Entende? Então eu preciso o quê? Eu preciso aprender a olhar para o Senhor Jesus. O que a palavra diz? Hebreus 12, versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente, perseverantemente para o autor e consumador da nossa fé. Que dia que eu vou fazer isso? Agora. Se o seu coração estiver ansioso por alguma razão, é agora. Mas se porventura não está ansioso, é na hora da ansiedade, é hora da tribulação, é a hora que eu me achego diante do trono da graça e eu encontro misericórdia e socorro para o momento oportuno. O momento oportuno de ter socorro é quando eu estou precisando, não é quando eu não preciso. Nosso Deus não é igual ao banco. Já viu que o banco só quer te oferecer dinheiro emprestado quando você não precisa? Quando você precisa, ele não te empresta. É assim ou não é? Você está lá, beleza, não está precisando, toda hora a gerente liga: o senhor não quer, a senhora não quer. Aí quando você precisa, não, estava olhando aqui, não está liberado. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus é socorro na hora que você está precisando, Ele está lá com você. Então o apelo de hoje não escapa a ninguém. É verdade ou não é? Qual de nós não passa por lutas, tribulações? Qual de nós não tem situação que precisamos entregar nas mãos de Deus? Não é? Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Eu quero te convidar. Coloca aí essa segunda confissão da palavra aí do livro de Isaías. Coloca ela aí, projeta ela aí para nós. Hoje é dia de entregar. O que você precisa entregar? Está falando de você. Não, volta lá na confissão. Tá bom, pode deixar aí. Você foi melhor do que eu. Pode voltar lá. Obrigado, Pedro. Né? É porque eu ia levar você a confessar tudo, mas ele pôs o versículo, foi muito bom. Ele é muito, Deus está usando ele poderosamente. Quando passar pelas águas. Quando diz quando, é porque vai chegar, querido. A luta chega para mim e para você. Deus sabe, nós vivemos nesse mundo. Quando passar pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, ou seja, vai vir a enchente, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Então não vamos passar pelo fogo, mas o fogo não vai ter poder para destruir sua vida, nem a enchente para remover e levar tudo que você é e que você construiu ao longo da vida. Não vai ter poder. Sabe por quê? Porque você está no Senhor, o Senhor está com você. Lembra daqueles 3 elementos: a insegurança, né? O desamparo e o isolamento. Aqui está a prova de que isso nunca vai alinhar na tua vida, porque você nunca está só. Nunca está só. O Senhor sempre está contigo, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não percebe, por causa do fogo, por causa da enchente. É essa hora de liberar a palavra de fé. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei, não entendo como agora, mas vai chegar a hora que eu vou ver a tua sabedoria, a tua graça, o teu amor nessa situação que eu estava vivendo. Vou perceber que estava cooperando para o meu bem. O Senhor estava cuidando de mim. Eu pensava que o Senhor tinha me esquecido, mas na verdade o Senhor estava me livrando. Você vai perceber, querido. Agora coloca a confissão, Pedrão, por favor. Eu quero confessar com você, mas depois que a gente terminar de confessar, eu gostaria que você, o que você tem para entregar? Talvez você tenha que entregar o seu futuro. Talvez você tenha que entregar a sua saúde. Talvez você tenha que entregar aquela conta para pagar. Talvez você tenha que entregar o seu casamento. Talvez você tenha que entregar a sua família, né? Talvez você tenha que entregar o seu sustento nas mãos de Deus. O que você precisa entregar? Hoje é o dia de nós entregarmos.
colocar na mão de Deus, falar: Senhor, estou entregando aqui nas tuas mãos, está consumado. Eu vou usufruir dessa santa irresponsabilidade. Eu vou sentar, vou entrar no descanso e vou esperar o Senhor fazer. Quando eu sento, Deus trabalha. Quando eu trabalho, Deus descansa. Entendeu? Então entrega na mão do Senhor e deixa Deus trabalhar por você, em nome do Senhor Jesus. Vamos confessar? Eu digo e você repete em fé, em ousadia, crendo. Amém? Em nome de Jesus eu quero declarar: você vai sair daqui em paz, vai almoçar em paz, em nome de Jesus. Deus está comigo. Ao atravessar o rio, Ele me sustenta em plena saúde e prosperidade. Nas águas profundas, eu estou seguro, pois a mão forte do Todo-Poderoso me livra. O Senhor é comigo e me salva do fogo da aflição. O mundo está debaixo do pânico, mas eu estou debaixo do sangue do Cordeiro e das asas do Altíssimo. Viu caiu ao meu lado, Ele viu à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia. Eu quero convidar você agora para fechar os seus olhos com essa entrega. E você tem que aleluia. Comece a orar. Pai Deus, nós entregamos agora, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Oh Deus, entregamos tudo nas tuas mãos, Pai. Entregamos casamentos, entregamos situação financeira, entregamos trabalho, entregamos, ó Deus, compromissos financeiros para pagar. Deus, nós entregamos o nosso trabalho, entregamos o nosso futuro, entregamos a nossa família, os nossos filhos, entregamos nossos pais, entregamos, ó Pai, ó Deus, aqueles que nos perseguem, Pai, nós entregamos tudo nas tuas mãos, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nós entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos agora, Pai, e nós olhamos para o Senhor, nós cremos que o Senhor está trabalhando a nosso favor, Pai, por isso nós descansamos, em nome de Jesus. Eu quero desafiar você a cantar essa canção. Essa canção foi ensinada justamente por isso, porque nós precisamos descansar. Às vezes a circunstância da vida nos apresenta assim, muito perigosa. Tormento, trovão, onda, turbulência. Mas eu preciso descansar, porque em meio a tudo isso, Ele é Deus. Amém? O pessoal vai nos conduzir. Aleluia. Em nome de Jesus. Cobre-me. Aleluia. Entregamos a Ti, Senhor, a nossa reforma, a pessoa que vai fazer. Entregamos a Ti, Senhor. Entregamos as nossas necessidades. Oh, aleluia. Entregamos o nosso crescimento em todas as áreas da nossa vida, familiar, financeiro. Entregamos nas tuas mãos, Pai, os nossos filhos. Oh Deus, entregamos a Ti, Pai, o nosso coração. Sobre a tempestade eu varei, sobre as águas tu também és rei. Descanse no Senhor. Descansarei, pois sei que és Deus. Saiba que você está seguro no Senhor. Sua alma está segura no Senhor. Sua vida, sua família. Alma está segura em Ti.
digno. Exalte ao Senhor, entregue ao Senhor, olhe para Ele, confie nele. É Ele que enche seu coração de paz. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Em nome de Jesus, tenha uma semana de paz, onde cada momento você entregue nas mãos do Senhor. Diante de cada luta, diante de cada desafio, diante de cada momento, você fala: Senhor, está consumado, o Senhor está no controle de tudo na minha vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.